Senis, vamos começar então só pela definição. Desindustrialização é ter menos indústrias ou ter indústrias que pesem menos no PIB do país? Olha, Maria, esse é um debate que o Brasil está debruçado sobre e o mundo inteiro, na verdade, principalmente os países desenvolvidos, já passaram um pouco por esse debate. A definição de desindustrialização é quando você tem um processo onde o peso, né, da produção da indústria no PIB, ou seja, na produção geral da economia, vai se reduzindo. Isso não é necessariamente redução de indústrias, de empresas industriais. É possivelmente a desaceleração do crescimento da indústria frente a outros setores que crescem mais rapidamente. Então, quando você olha o próprio Brasil, que está num processo gravíssimo de desindustrialização, a produção final, a produção da indústria não mudou. Mas o que aconteceu? Ela estagnou e os outros setores cresceram muito mais rápido. Isso é desindustrialização. Você trouxe, inclusive, um gráfico que mostra essa desindustrialização nos nossos vizinhos e em outros países. Exatamente. Aqui é para a gente ter um pouco a dimensão do que a gente está falando. O Brasil é tido, nesse debate sobre desindustrialização, como um caso fora da curva, no sentido de que ele é muito mais grave aqui do que aconteceu em outros países. Vários países passaram pelo processo de desindustrialização quando você chega num certo nível de renda, né? Então, quando você olha, por exemplo, os Estados Unidos, ele desindustrializou. Nós estamos falando que ele caiu mais ou menos 18% a proporção do peso da indústria no PIB. Quando você olha o Brasil e a Argentina, que são dois exemplos muito ruins, nós caímos 35% e a Argentina 40%. Né? No mesmo período, onde a China, por exemplo, cresce 44% e a Coreia fica mais ou menos estacionada do ponto de vista da produção industrial dentro do seu PIB. Então, o que a gente está preocupado, e o debate todo se debruça nisso? O que acontece quando você reduz o papel da sua indústria muito rapidamente antes do seu país chegar num certo patamar tecnológico e de condições sociais? Isso é grave, e é isso que está acontecendo com o Brasil. Você perde capacidade econômica de maneira geral. Esse que é o ponto principal. O outro gráfico fala o quê? Bom, o segundo gráfico aqui, ele basicamente está se referindo a um dos grandes problemas que geram possivelmente a desindustrialização no Brasil. Isso aqui é a estrutura de financiamento do sistema industrial brasileiro. O que vocês podem ver é que basicamente falta uma estrutura de crédito para as indústrias brasileiras. O grosso do investimento industrial no Brasil é feito pelo caixa das próprias empresas ou pelo recurso dos seus proprietários, né? O que significa um capitalismo muito primário, vamos chamar assim, porque o grosso da alavancagem de qualquer indústria, principalmente as que são competitivas, tecnologizadas, etc., ele tem que ser uma alavancagem vinda do mercado de capital. São estruturações sofisticadas financeiras. Não é do bolso do capitalista e nem do bolso ou da empresa, do próprio da tesouraria da empresa. Então, assim, esse é um dos fatores, mas como a matéria mostrou, por exemplo, a carga tributária sobre a indústria no Brasil é desproporcional. A indústria paga proporcionalmente aos serviços e à agricultura muito mais imposto. Quando você pega um setor que emprega muita gente, como é o setor da indústria em boa medida,